pais, irmãs, muito obrigada por vocês terem confiado essa parte do culto que é tão importante na minha pessoa. Quero falar para os irmãos que eu estou aqui debaixo da bênção do meu pastor presidente da congregação, a qual eu e a minha mãe, Vidaura, nós fazemos parte, que é a Assembleia de Deus, Ministério Salvação e Graça, o pastor Reginaldo, juntamente com sua esposa, Diácono Isabel. Eu estou aqui debaixo da bênção de Deus em primeiro lugar e também do meu pastor. Os irmãos poderiam abrir a Bíblia em João 3, capítulo 3, versículo de número 16. Eu vou estar lendo. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Só até aí. Aleluia. Irmãos, para dar início a essa mensagem, eu vou iniciar mesmo do princípio de tudo. Quando Deus criou o homem e a mulher, o homem pecou e através do pecado a morte passou a fazer parte do mundo. Então o homem que antes não morria, agora morre. E ali Deus mostra pela primeira vez a sua misericórdia, os primeiros sinais de sua misericórdia. Lá no início, no princípio, quando Adão come do fruto juntamente com Eva, Deus olha para aquele cenário que geraria a morte, o fim da humanidade, e ali ele já deixa o seu plano de salvação. Quando Deus vai até o jardim para poder conversar com Adão e Eva, como ele fazia todos os dias, ali ele encontra Adão e Eva se escondendo após comer do fruto proibido. Ali então nós vemos que o pecado já começa a afastar o homem de Deus. Então o pecado nos afasta de Deus. Tudo na nossa vida tem consequência. Então Deus vai começar a dar a sentença de cada um dos envolvidos. E quem são esses envolvidos? A serpente, Satanás, Adão e Eva. E a primeira sentença é dada para quem? Para Satanás, para a serpente, que foi quem induziu, mas não obrigou Adão e Eva a pecar. Então, naquele momento, quando Deus dá a sentença, o que seria a condenação para Satanás, ali também vem, juntamente com a condenação de Satanás, vem também o plano da nossa salvação. Porque Deus fala que haveria uma semente que a mulher iria gerar e que essa semente iria ser ferida pela serpente, mas que essa semente esmagaria a cabeça da serpente. Então, ali naquele momento, Deus já mostra a sua misericórdia por nós, seres humanos. Deus não teve nada a ver com a atitude errada que o homem tomou naquele jardim, mas ali mesmo, Ele mostrou a sua graça e misericórdia, deixando a sua primeira promessa, um plano perfeito de salvação, que Ele entregaria. Aleluia, Jesus. E Ele morreria por amor de nós. E antes, a morte estava instalada, mas agora Deus deixa o plano que nos daria vida novamente. Deus poderia enviar Davi, ou talvez tantos outros homens de Deus que nós encontramos no Antigo Testamento. Mas Deus, Ele sabia que ninguém poderia fazer aquilo que somente Ele era capaz de fazer. Então Ele mesmo, Ele se faz carne para salvar a humanidade. Talvez naquele momento no jardim, Satanás pensou que fosse o fim da criação de
isso está nas nossas mãos. Jesus, então, quando vem para essa terra, percorre um caminho doloroso. E eu não venho trazer para vocês um caminho doloroso que Jesus passou simplesmente físico. Eu estou dizendo do fato que Deus, o próprio Deus, Ele se tornou um ser humano. Um ser humano. Se alguém não consegue entender quanto que é humilhante um ser divino, se tornar nada. Porque nós, diante de Deus, não somos nada. Nós somos pó. Mas Deus, Ele se diminuiu simplesmente para nos dar o direito da vida. Então, Jesus vem a essa terra e a multidão cerca, a multidão o acompanha. Aonde ele saindo, realizando milagres, a multidão estava à sua volta. Mas no momento da sua crucificação, a multidão foi quem o entregou e quem o condenou. A Bíblia diz que Jesus percorreu todo o momento de dor em silêncio. Ele não discutiu com ninguém. Ele não tentou se defender das acusações. Em todo momento, Jesus está
fugir talvez dormindo, fugir talvez no mundo de hoje em dia através da bebida, das drogas, em festas, ocupando a nossa mente com aquilo que não precisa, um escape. Jesus sentiu a dor, ele sentiu cada momento de dor, e ele não quis tomar aquilo que iria anestesiar a sua dor. Isso tudo por quê, Ana Carla? Por amor. Por amor a ele e a você. Ele fez isso porque ele nos ama. E até mesmo naquele jardim, ele olhou para cada um de nós e nos amou. Por isso já deixou a sua promessa, o seu plano perfeito de salvação. Ele não olhou para os nossos defeitos. Ele não olhou para as nossas falhas. Ele simplesmente nos amou. Incondicionalmente Ele nos amou. Infinitamente Ele nos amou. Independente de qualquer circunstância, Ele nos amou. Então ali, naquele momento, Jesus até boca para falar. Mas fala o que, Ana Carla? Ele olha para aquelas pessoas enquanto ele estava na cruz e ele pede ao Pai: perdoa eles. Perdoa eles. Jesus poderia abrir a boca para tantas outras coisas. Para se defender, por exemplo, para se justificar. Mas ele pediu ao Pai para nos perdoar. Em qual outro momento que Jesus falou naquela cruz? Quando sua mãe vai até ali, e quando o discípulo João vai até ali naquele cenário, ele diz: ei, mulher, eis aí o teu filho. E ele diz também para o seu discípulo: eis aí a tua mãe. No momento da cruz, Jesus ainda providencia uma família. Ele não deixa sua mãe desamparada, porque aquela mulher poderia ficar ali após a crucificação de Jesus, talvez desamparada, sem família, mas ele providencia até mesmo isso no momento da sua dor, no momento que ele estava sendo crucificado. Ele se preocupa em perdoar, em perdão, se preocupa em restaurar, em formar família. E muitas vezes na nossa dor não temos tempo para ajudar ninguém. Em qual outro momento, Ana Carla, que Jesus fala com aquele ladrão? Ele diz que quando ele subisse, aquele ladrão que reconheceu que ele era filho de Deus, aquele ladrão teria salvação. Então Jesus ali naquele momento, ele perdoa, ele forma uma família e ele também salva a alma. Por várias vezes Satanás tentou impedir Jesus de chegar ao momento final da crucificação, porque sabia da promessa que Deus tinha feito lá no jardim. Sabia que era essa a promessa que estava sendo cumprida naquele momento. Então Jesus morre naquela cruz. E ele disse: por que me abandonaste? Devemos lembrar que naquela cruz ele estava carregando o pecado de todas as pessoas que já existiam e que ainda hão de existir. E o pecado
que duvidaram, as que riram, e dizer: olha eu aqui, ressuscitei, sou o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que ele apareceu apenas para aqueles que foram verdadeiramente fiéis a ele. Ele apareceu para aqueles que sabiam que ele era e reconheciam ele como ele era. Nós não precisamos provar nada para ninguém, porque nem mesmo ele fez isso. E ele poderia. Quantas vezes nós somos humilhados e quando Deus nos entrega as nossas bênçãos, a primeira coisa que a gente faz não é o culto de ação de graças. A primeira coisa que a gente faz é tentar humilhar alguém com a bênção que Deus entregou em nossas mãos. Simplesmente para dizer: olha onde eu estou, eu consegui. Por isso que muitas vezes Deus não nos entrega. Ele vai só adiando. Somente Deus está conosco nos nossos momentos difíceis. Então somente Ele merece os nossos agradecimentos, porque Ele pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida. E em nenhum momento Ele pensou em olhar para trás. Em nenhum momento Ele pensou em desistir. Eu não existia, mas Ele já me conhecia. E Ele sabia que eu, Ana Carla, daria muito trabalho para minha mãe na minha adolescência. E mesmo assim, Ele me amou e me escolheu. E Ele também te escolheu. Meu Deus. Ele tem direito igual para todos. Para todos. Não foi só para alguns. Até mesmo para aqueles que estavam presentes naquele momento. E estavam rindo e zombando dele. A verdadeira libertação, ela vem pela cruz. A verdadeira vitória, a verdadeira chave, ela vem pela cruz. Não existe outro caminho a não ser esse. E quem te promete ao contrário disso está mentindo para você. Ana Carla, mas como? O que eu faço para poder receber? É crer. Mas não é simplesmente crer, porque Ele também diz que nós devemos tomar a nossa cruz e carregá-la. Porque tem muitos que querem apenas levar o título de cristão, mas a cruz não querem carregar. Vocês querem carregar uma camisa com a cruz desenhada? Ou apenas a biografia das redes sociais com título de cristão, de evangélico? Mas a dor de carregar o peso da cruz não querem. A vida realmente começa quando nós morremos, porque é ali que é o nosso destino. É o céu ou é o inferno? A verdadeira vida começa ali. Isso aqui é passageiro. E essa passagem, esse caminho que nós temos para trilhar é de dor, é de humilhação, é de angústia, é de muitas pessoas se levantando contra as nossas vidas, é de renúncia, é de dizer não para muitas coisas que a nossa carne grita pedindo. Porque Deus, em toda a sua divindade, não precisava ter se tornado homem nessa terra. Em toda a sua grandeza, Deus não precisava passar pela humilhação que passou. E Ele sabia que passaria por toda essa humilhação. Porque lá no livro de Marcos nós encontramos um momento em que Jesus descreve para os seus discípulos como seria a sua morte. Lá Ele diz exatamente como
E ao terceiro dia, ele ressuscitou, não para mostrar que ele era Deus, porque ele não precisava mostrar nada para ninguém. Era para que se cumprisse a sua palavra, que é verdadeira e fiel. E aí Deus deu a oportunidade da vida eterna, de uma vida com Ele, com Deus Pai no céu. E ainda não nos deixou só, entregou o seu Espírito para nos consolar nos momentos difíceis. A minha trajetória não está sendo fácil, é dolorosa, é solitária. Mas eu tenho algo que eu não tinha no mundo. Quantas vezes pela madrugada eu me sinto sozinha e basta eu pedir socorro para o meu Deus. Eu não estou suportando, Pai, essa dor. Por favor, alivia só um pouco. Em menos de segundo eu sinto o meu próprio Deus dentro da minha casa. Eu sinto o meu próprio Deus me abraçando. Aleluia, Jesus. Isso nunca nos oferece. Nós temos algo que este mundo nunca vai ter o acesso. Festa nenhuma oferece, droga nenhuma oferece, bebida nenhuma oferece, remédio também não vai oferecer. A paz de ter o Espírito Consolador do nosso Senhor Jesus. Basta apenas crer e tomar a cruz e caminhar. E somente assim teremos a nossa coroa. Não teremos a nossa coroa apenas crendo. Teremos a nossa coroa tomando a nossa cruz e seguindo o exemplo de Cristo. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para a igreja. E creio em Deus. Que todos receberam essa mensagem assim como eu recebi. E que Deus abençoe essa congregação. Amém. Aleluia, Jesus. Glória